corações. Trabalha na Fraternidade Espírita João Batista, do Rio de Janeiro. E organiza o Congresso Espírita desta cidade, Juiz de Fora. Rafael Papa é psicólogo, escritor e palestrante. Portador de TDAH, especializou-se no atendimento a pessoas com esse diagnóstico e outros na área de saúde mental. Mestre em administração, com foco em perfis de liderança e desempenho organizacional. É expositor em organizações e escolas e promove cursos de educação socioemocional e de liderança. Seu propósito de vida é auxiliar a milhares de pessoas com TDAH e alcançar uma vida mais digna e funcional. Para falar sobre o tema A Cura Integral da Alma, convidamos Rafael Papa, do Rio de Janeiro. Estou ficando boa nisso, meninas. Seja bem-vindo, querido. Alta luz. Opa, boa tarde. Ossos do ofício. Faltou o relógio. Que evento gostoso, né, gente? Tanta gente boa que já passou por aqui. E me sinto muito grato pela oportunidade também de continuar. Vocês me aguentarem mais um pouquinho, né? Então peço um pouco de paciência para me aguentarem aqui mais um pouco, porque logo depois verão alguém com muito mais experiência que eu, da ordem emocional, psicológica, espiritual. Mas quem sabe a gente chega lá, né? Quem sabe, né? Talvez eu tenha que assumir a posição de João Batista, talvez eu não possa desamarrar as sandálias, né? Mas também não podemos exaltar tanto, que deve ter muito defeito. Só que ele esconde. Mas a gente pode perguntar ao nosso amigo irmão ali do lado, né? Só para a gente descontrair um pouco também o ambiente, né? Mas as palestras do Wagner são palestras que, a princípio, como um cara de uma linha mais kardecista, traz o seu preconceito, mas como eu vi duas palestras do Wagner, eu tive uma oportunidade de ampliar o meu leque de percepções, e isso eu agradeço, porque a verdade está espaçada, né, por todo mundo. Ele traz isso de uma forma muito, muito gentil, muito bacana. Eu gostaria, nesse tempo que me resta, falar de histórias, né? Jesus falou por parábolas, e eu acredito, quando a gente traz a perspectiva do ser humano integral no formato de histórias, mas histórias reais, de pessoas com TOD, com depressão, com ansiedade, com borderline. Acho que ninguém tem isso aqui não, né? Tem alguém são nesse lugar? Já diz uma pesquisa que daqui a 5 anos, metade da população mundial vai ter algum tipo de transtorno mental. Ou seja, as pessoas daqui para cá não vão ter um transtorno. Não se vê, vocês também, tá? Vocês estão nessa linha aqui, vocês estão incluídos.
E as daqui para cá vão fingir que não tem. Então está todo mundo no mesmo barco. O planeta é o hospital, né? E está todo mundo se curando de alguma coisa, de algum grau, em algum nível. E por mais que seja mais desproporcional, mais intenso, mais difícil e casos aparentemente mais fáceis, todos os casos são importantes, né? Porque muitas vezes isso já aconteceu nas cirurgias espirituais, de uma pessoa sentar, uma médica muito renomada, ter ido à Fraternidade Espírita João Batista, ela sentou, começou a conversar com o espírito Frederico von Stein, e ela sentada começou a dizer: eu não mereço ser curada. Tem tantas pessoas na África passando fome, tem tantas pessoas vivendo as suas dificuldades, tem tantas pessoas com problemas maiores do que o meu, então eu não mereço ser curada. Mas ela já estava há um mês com uma cirurgia mal feita, e ela precisava terminar de cauterizar a região, né, da lombar e também aqui de baixo, vamos chamar de glúteos, né? É bem mais elegante. E naquele momento a filha dela diz: mãe, toda dor é dor. Talvez inspirada por algum espírito amigo, ela se emocionou. Foi quando o Dr. Frederico falou: toda dor é dor. Talvez a sua dor na posição que você está é importante para a sua evolução. Eu sei que existem pessoas com dores muito intensas, maiores ou menores, mas talvez aquela dor, para o seu momento, ela é importante. E naquele momento a espiritualidade agiu, tanto do Dr. Frederico como Bartolomeu e Tacchini, que é um espírito italiano muito amigo, e houve o processo de cauterização, porque ela estava sem sentar há 2 meses. E ela saiu de lá em pé, fazendo o trabalho dela, porque é um trabalho dela médico, ela trabalha no CAPS. Ela é importante. Todos nós somos importantes. Uma coisa que nós não conversamos é: todos nós temos merecimento. Todos nós, a pessoa que é curada, a pessoa que passa por um transtorno mental, a pessoa que consegue lograr êxito, resolver aquele transtorno mental, ela diz: eu não tenho merecimento. Todos nós somos aptos a ter merecimento. Então, se você quiser reconstruir a partir de hoje, se você quiser reconstruir a partir desse momento, ou de qualquer momento, repaginar a sua história, você tem essa oportunidade. E essa oportunidade, ela não é dada por pessoas, pelas pessoas que te criticam, pelas pessoas que te ofendem, pelas pessoas que têm preconceitos contra você. Essa oportunidade é dada por Deus. Deus. Então, é uma grande oportunidade. É que nós talvez não tenhamos noção do amor de Deus. E quando a gente trabalha com os amigos espirituais, a gente percebe o amor que eles têm, mas a gente não consegue se sentir tão amado por Deus. Jesus deixou um mandamento muito interessante: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que Pedro mudou? Porque ele foi amado. Ele sentiu-se amado por Jesus. E Freud já diz: a pessoa que se sente amada, ela dispõe de uma força que nós não temos capacidade de mensurar. A pessoa que se sente amada, cuidada, tratada, ela possui de uma força que nós não temos noção do que ela é capaz de construir. Então, todos nós temos merecimento. Todos nós que passamos por um problema emocional temos condições de começar agora, seja no Ramatiz, seja no Frei Luiz, seja na Fraternidade João Batista, seja onde for o nosso processo. Seja dentro do nosso coração, que é o maior templo,
o nosso processo. Está todo mundo aqui vivendo alguma coisa. Está todo mundo aqui vivendo um dilema. Está todo mundo aqui com dúvidas sobre qual roteiro seguir. Eu também tenho os meus. Tenho as minhas dificuldades. Então eu espero que o que falarmos aqui seja de uma alma para outra alma. Mas eu quero começar com um transtorno que me chama muita atenção. Transtorno opositor desafiador. O famoso TOD. Não é o todinho não, viu gente? O todinho aquele... É gostoso, né? Mas eu estou proibido de tomar. Mentira, gente. Ontem eu pedi uma pizza. Cheguei em casa, falei, vou burlar minha dieta. Burlei mesmo. Mas me perdoei. Porque segunda-feira o meu professor de boxe disse que vai acabar comigo. Mas pelo menos é fisicamente, né? Espiritualmente seria muito pior. Mas o transtorno opositor desafiador, eu consegui acompanhar 15 pacientes no Centro Espírita, Fraternidade Espírita João Batista, e em todos eles a gente conseguiu perceber uma característica em comum. Eles afrontam. É difícil. Eles afrontam mesmo, é brabo. Existem as pessoas que afrontam naturalmente, mas tem a desproporção. Quando a gente fala de patologia mental, é quando o caso é desproporcional. É quando ele passa de um processo mais grave, de não seguir regras, de não seguir rotinas, de desrespeitar, de ofender, de bater, de cuspir, de chutar. Isso acontece. Eu não sei na casa de vocês, mas acontece bastante. E nesses casos, do ponto de vista espiritual, a gente pode perceber pelo menos em 5 que eram espíritos que vinham da mais alta autoridade daquilo que faziam. E quando reencarnam na Terra, isso é uma tendência, tá, gente? Nunca é uma equação exata. Se eu estiver falando de uma equação exata, eu estarei errado. Porque a vida não é uma equação exata. Existe uma tendência de que esses resquícios, que aquelas personalidades, elas se expressem nessa vida. Então a criança vem trazendo resquícios de autoridade, resquícios, ela ainda acha que manda, ela ainda acha que detém poder, e ela quer mandar na posição do carro, ela quer dirigir onde vamos almoçar, onde não vamos almoçar, ela faz dever quando quer. E, em maior parte desses casos, nós levamos para os espíritos que trouxeram essas apreciações. E não há cura maior do que impor limites. Por quê? O que vem acontecendo dentro dos lares e das famílias? Pais e mães estão trabalhando cada vez mais. Antes as mães não trabalhavam. Agora os pais também e as mães trabalham. E 50% dos lares são geridos, isso não vejo como algo ruim, mas por mulheres que financeiramente e afetivamente assumem o lar. E essas mulheres, durante o dia, trabalho, chegam muito exaustas. E com a culpa de não ter ficado com os filhos durante o dia. Só que elas esquecem que durante o trabalho, elas estavam amando seus filhos. Porque elas estavam gerando receita para que ela pudesse estudar, para que ela pudesse ter algo que ela não teve. Isso é um ponto importante. Dar ao outro o que você não teve oportunidade de usufruir. Isso é muito importante. Mas quando nós chegamos culpados em casa, cansados, damos o celular, damos tudo, aceitamos tapa na cara. Quantas vezes eu vou ao mercado e vejo filhos esbofeteando pais, e os pais não fazem exatamente nada.
mas é a idade da formação da personalidade. É a idade que requer limites. É a idade que requer que você diga quem é o dono dessa casa, quem gere essa casa. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos terminando de estragar um processo reencarnatório. Se nós não colocarmos limites nos nossos filhos, eles vão achar que podem tudo. Mas quando eles virarem profissionais dentro das empresas e tomarem o primeiro não, vão pedir demissão. Quando eles estiverem num casal, dentro de um casamento, descobrir que tem um filho autista, vai sair da família, vai abandonar, porque não aprendeu a se frustrar, não aprendeu dentro da família a escutar não. Mas o não com propósito, o não com motivo, não é um não por dizer não. Eu tive uma paciente que era assim, ela não sabia dizer não. Aí do nada ela começou a dizer não para todo mundo. Eu falei, pô, calma, não volta o pêndulo, né? Porque o nosso emocional é muito pendular. Então ela começou a dizer não até para o marido. Eu falei, não, calma. Não precisa dizer não para todo mundo desse jeito. O não tem que ter um significado. Por que eu estou dizendo não para o meu filho? Eu preciso estar coerente, eu preciso estar consciente, eu preciso olhar sem culpa. Porque nós podemos estar estragando os nossos filhos. Se você expõe o seu filho à tela de um celular e deixa ele jogar, porque você está com exaustão mental, pode ser que ele esteja gerando uma dopamina artificial e ele vai ter sintomas de TDAH, sem ter TDAH. Quando dizemos não e colocamos o que a ciência pede de apenas 1h30, 2 horas por dia de exposição a telas, nós estamos salvando essa criança. E a pergunta é, o que queremos delas? São crianças que aprendem a se frustrar, ouvindo o primeiro não dentro de casa, que vão aprender com os pais, ou se elas vão aprender a ouvir não na rua. Porque é o que está acontecendo. Crianças, adolescentes, terminam um relacionamento suicida. Muitos casos. Porque não escutaram o não. Porque acharam bonitinho determinados tipos de comportamentos. Não tem nada de bonitinho. Ah, ela tem personalidade. Não, ela tem falta de educação. E o papel dos pais é educar o filho. E também se educar. Quantas vezes, como eu comentei ontem, eu vi os pais trazendo os filhos para cirurgias espirituais. E o que aconteceu? Levantem as crianças, deitem os pais. Mas o pai, eu não tenho nada. Eu estou super bem. Eu estou ótimo. Tem certeza que você está bem? Porque os espíritos estão lendo o perispírito deles. O perispírito, os aparelhos espirituais como o psicoscópio, que logo será materializado na Terra. Estou mentindo, Wagner? Aparelhos altamente sofisticados que não vão deixar a gente mentir sobre as nossas emoções. Então é importante dar limites. E se nós não fizermos isso agora, o mundo vai fazer. E vai ser de uma forma muito dolorosa e ruim para todo mundo. Então, sobre o transtorno opositor desafiador, na formação da personalidade, até os 7 anos, que a pessoa ainda não está nem aqui completamente, que a encarnação vai até os 7, e até os 14 veio uma bagagem muito forte, pode ser que a gente esteja atrapalhando a evolução
Então é importante os pais fazerem terapia, para que eles possam ter o discernimento de saber sim, não, quando dar, quando não dar, e o principal, sem culpa. Porque o objetivo é educar a criança. O objetivo é fazer com que a criança possa crescer, evoluir. Em muitos casos, nós percebemos espíritos vinculados a essas crianças em processos de raiva muito profunda. Quando a criança começa a morder, se debater, a gente leva o processo de obsessão e verifica que ali também tem espíritos. Ou seja, do ponto de vista emocional, são os limites, são as questões que nós passamos para as crianças, para elas poderem amadurecer emocionalmente. E do ponto de vista espiritual, fazemos uma varredura para verificar se aquilo que está acontecendo é, de fato, uma influência espiritual. Porque ele vai potencializar aquela autoridade, ele vai potencializar aquilo que está gritando dentro dele querendo sair. Então nós precisamos fazer as abordagens das dimensões espirituais, emocionais, sociais, biológicas. No caso do TOD eu não vejo tanta necessidade para a medicação, mas seria extremamente importante que o processo espiritual também fosse envolvido, para a criança se acalmar, receber passes, a bioenergia do passe, escutar músicas que tragam, uma vibração, uma sintonia melhor. Desde criança, quantas vezes nós guardamos as nossas memórias afetivas, pais que ensinam determinadas músicas para os seus filhos, eles guardam aquilo com muito gosto. Não estou dizendo, quem quiser dançar funk, desculpa o termo, a boca da garrafinha, como é que é? É o tchan, Pode dançar, gente. A questão é a intenção também, Não é só a música, é a intenção. Mas quando a criança cresce num ambiente de uma música bacana, uma música edificante, leituras edificantes, porque quem nasce no Rio de Janeiro fala X, certo? E em Minas fala o quê? Vai, trem, sou. E São Paulo falou o quê? Portas. O Wagner não fala porta, fala porta. Carioca. Na frase ele fala X. A comunicação. Se no sotaque nós temos uma influência de vocabulário, você imagina a parte mental. Eu passei 13 anos em Minas. Algumas pessoas falam, você é mineiro ou carioca? Eu falei, não sei, preciso de terapia. Não sei, estou tão perplexo que eu não sei mais. Tem hora que eu falo biscoito, tem hora que eu falo biscoito, eu não sei o que, eu já nem sei mais, isso não importa também. Então é muito necessária essa abordagem, muito necessária ver que quando os pais se curam, entendem sobre o que a criança tem. Como é que eu vou falar para o André, que tem TDAH? Olha, você tem um déficit de dopamina, seu cérebro se desenvolve com 3 anos, para criança de 9 anos. Que o seu cérebro tem um desenvolvimento tardio cerebral de 3 anos, você tem um déficit de dopamina, essa dopamina, ela também está na microbiota. Eu vou conversar isso com uma criança de 9 anos? Então, quem precisa ser educado? Os pais. A psicoeducação familiar. A partir do momento que os pais estão educados sobre o transtorno de uma criança, nós conseguimos manejar muito melhor. E não no sentido de julgar o pai que está vivendo ali uma dificuldade, um problema muito sério, mas no sentido de nós somos os espelhos para os filhos. Então, se eu me cuido e se eu tenho um filho autista,
Quem é o pai autista? Porque tem uma questão genética também. Esse cara está se cuidando? Esse indivíduo está passando por um processo também para se cuidar e ser um espelho para aquela criança no futuro se cuidar? Quando eu atendo pessoas com criança TDAH, eu vejo, é o avô, é a avó, é o pai, alguém tem. Quem é? Ela está se cuidando? Porque ela precisa de exemplos na família. Precisa de exemplos para se curar. E quando alguém se cura do seio familiar, todo o outro modelo familiar sistêmico também se cura. Porque ele começou a regenerar os processos de curas emocionais no âmbito familiar. Então é necessário. Quantas vezes eu vejo os pais levando os filhos com autismo, com TDAH, mas não querem tratar dos seus próprios autismos, TDAHs? Eu vejo pai levando filhos com depressão, mas não querem tratar de suas próprias frustrações, decepções, suas culpas. Estou sendo duro demais, né? Mas tá bom, faz parte. Mas é o que a gente vê. Se a gente quer uma geração de pessoas mais saudáveis, se a gente quer uma geração de pessoas e espíritos altamente evoluídos, eleitos pelo Cristo, para a regeneração da humanidade chegando, como nós vamos dar suporte para essas crianças fazerem o que precisam ser feito? Nós precisamos contribuir com o processo. Nós precisamos fazer parte do processo. Se colocar como um paciente de um grande hospital em regeneração. Uma pessoa que se coloca à disposição de um processo de regeneração. Isso é muito importante. Depressão. Depressão geralmente acontece porque no mundo de provas e expiações, nós passamos, por o mundo ser muito hostil, é natural que nós sejamos visitados por pessoas que vão nos ferir, por pessoas que vão nos machucar. É natural que isso aconteça. Todos os profetas que antecederam Jesus, Malaquias, Isaías, não sei quem e tal quem, todos falaram que o Cristo seria crucificado. Isaías traz um making off, até mais detalhado do que o Evangelho, de como o Messias, o príncipe da paz, seria crucificado. É natural. Se eu estou com a camisa do Flamengo e entro no meio da torcida do Vasco, o que vai acontecer comigo? Morte, trauma, sei lá o quê. Não tem nem nome para isso. Se alguém traz uma verdade de amor e o mundo ainda muito hostil, o que vai acontecer com essa pessoa? Se Mahatma Gandhi traz uma mensagem de paz entre pessoas não pacíficas, o que vai acontecer com essa pessoa? Existe um custo emocional ao viver do lado certo da vida. Podemos perder empregos, podemos perder amigos, podemos perder pessoas. Teve um paciente essa semana que me relatou que, por ser engenheiro, ele verificou que 2 pessoas poderiam morrer numa caixa d'água de uma obra e ele não assinou. Sabe o que aconteceu com ele? Foi demitido no dia seguinte, por WhatsApp. É o mundo que a gente vive. Nós queremos políticos honestos, capazes de gerir uma nação, mas aqui no pouco, aqui no baixo, aqui na esfera do
estamos deixando a desejar. Mas eu falei para ele, a sua decisão já começa a mudar o mundo, porque é uma decisão de você não vender a sua alma. É uma decisão de você colocar os seus valores, seus princípios espirituais, das leis divinas, aquilo que você acredita, e se sobrepor, e se sentir digno e orgulhoso disso. Porque quando a gente perde na terra, nós nos sentimos mal sucedidos. Quando a gente perde dinheiro, a gente começa a se comparar com as pessoas. A gente começa a achar que nós somos piores do que os outros. Que o fulano de tal tem um carro, que o outro fulano tem uma casa, que o outro tem um bem. Mas de que isso adianta? De que isso adianta? Hoje já está cientificamente provado que as culpas, ela tem uma associação direta pelas ressonâncias magnéticas funcionais, uma relação direta com a depressão. E como eu disse ontem, nós carregamos atavismos do passado, condicionamentos de religiões ameaçadoras. Brinquei, né? Agora nós vamos para o brau. Só resta saber se é o brau grosso ou o brau fino. Depende. Será que apenas mudamos de uniforme? Será que mudamos de religião, mas não mudamos por dentro? Ramatiz é um excelente templo, mas Jesus já falava com a mulher samaritana sobre o verdadeiro templo. E ele disse, chegou o tempo, porque já chegou, que nós devemos orar a Deus em espírito e verdade. O verdadeiro templo é o nosso coração. Aqui é importante porque nós somos protegidos por um isolamento eletromagnético, para que nós possamos ter bastante lucidez naquilo que ouvimos, naquilo que escutamos, nas nossas tarefas, para sairmos com mais paz, para enfrentar a vida, os desafios. Mas estamos nos culpabilizando demais. E a depressão surge desses processos de culpa, que são milenares, que são seculares, e a gente acaba trazendo para o agora. Então eu tenho um caso muito interessante de um paciente que ele ficou viciado, né, em cocaína, e para ele era impossível sair da cocaína. Para ele era muito difícil largar as drogas. E ele também tem TDAH. Então, se ele tomasse alguma medicação psicoestimulante, possivelmente ele teria vontade e desejo de utilizar as drogas. Então, a gente ficou no impasse. Então, levamos ele ao centro espírita, né? Ele era espírita, graças a Deus nos procurou até por isso. E no primeiro momento que nós levamos, houve um processo de obsessão. O semblante dele triste, o semblante dele para baixo, o semblante dele arruinado, sem esperança. Só quando ele saiu da sala já mudou. Impressionante como em um processo já houve uma melhora substancial dele. É lógico que ele passou e ele continua passando por tratamentos espirituais contínuos para que esses espíritos eles não possam voltar e atacá-lo. Para que agora, nesse momento, através da terapia, ele possa se perdoar. Porque o mais difícil do processo de errar não é perdoar o outro, mas é perdoar os nossos erros,
os nossos equívocos. Porque a gente vai escorregar. Em algum momento vai escorregar. É praga que eu estou rogando. Lembra que eu roguei praga? Vocês vão assistir a palestra do Wagner. Quando vocês descerem aquelas escadas, e 5 minutos depois, quando o galo cantar 3 vezes, vocês vão errar. Porque é natural errar. Espíritos imperfeitos erram. A questão é como nós estamos acolhendo os nossos erros. Porque nós estamos nos massacrando por não sermos perfeitos. A evolução espiritual não começou aqui, não vai acabar aqui. Que desejo é esse? Que ímpeto é esse? De querer evoluir a qualquer custo? Não tem como, gente. Essa é a boa notícia. A gente não precisa evoluir tudo de uma vez. Mas nós podemos fazer o que eu disse ontem, pequenos recortes. E talvez o maior recorte seja o perdão a si mesmo. O perdão às pessoas mais próximas. Coisa que ele precisou fazer. Toda vez que ele tinha uma recaída, ele precisava se perdoar. Para que ele pudesse levantar e seguir em frente. Dentro do processo, descobrimos que ele era médium. Então, ele era uma antena propícia, significativa para receber qualquer tipo de vibração, um canal aberto. Dentro do trabalho espiritual, dentro da educação da mediunidade, conseguimos estabilizar a mediunidade dele. Gente, isso durou um ano. Só que as pessoas estão querendo, né? Quando eu era do MEI, eu vi aquele lá, né? Aquele poste, traga a sua mulher amada em 3 dias. Eu sinto falta daquele poste. Muita falta. Porque agora você lança o seu livro e transforma ele no best-seller em 2 semanas, né? Emagreça 30 quilos. Essa eu cliquei. Até para entender. Emagreça 30 quilos em 1 mês. Eu cliquei. Você clicaria, Wagner? Não, né? O Wagner é mais esperto. Eu não, mas eu cliquei. São propostas mirabolantes. Se torne um ser sereno em 21 dias. Que isso? dias? Eu tenho séculos, ancestralidades de curas íntimas que precisam ser ressignificadas. Em 21 dias o cara vai resolver minha vida? E o pior, a gente está gostando disso. A gente está gostando disso. A gente está querendo coisa rápida. Ah não, eu vou ali fazer uma apometria para resolver meu problema. Gente, vai ajudar. Vai ser um suporte. Ah, eu vou ali fazer uma desobsessão. Vai ajudar, vai ser um suporte fantástico, maravilhoso. Mas existe um processo de construção. Jesus escreve a parábola da casa sobre a rocha. Se a gente começar uma obra pela parede, vai cair. É preciso um processo de construção, preciso um processo em que nós possamos nos colocar à disposição de construir estratégias emocionais, de amadurecimento emocional, que não vão acontecer da noite para o dia. Não vão. Essa semana uma pessoa me procurou, porque ela estava encravada numa cama. A parte da psicossomática dela, por conta de ter uma família muito difícil, muito complicada,
uma mãe narcisista, eu até falei isso ontem para vocês. A pessoa está encravada numa cama, ela não consegue trabalhar. Só que ela procurou soluções mágicas. Ela chegou a pagar 50 mil de uma terapia holística. Ela tinha pago 4 mil por uma sessão de apometria. E tantos demais valores. Só que teve uma hora que ela falou assim, me dê uma solução. Aí eu perguntei, você quer o quê? Que eu faça como os outros? Te dê uma solução mágica? Ou você quer construir essa solução junto? Você quer vencer dando os passos corretos? Ou quer voltar aos antigos erros de soluções rápidas? Aí eu falei para ela, dei o remédio que o médico te passou, você está querendo tomar? Primeiro passo, toma o remédio. E ela tomou o remédio. E hoje eu recebi uma mensagem dela de manhã, que as dores dela, que ela não conseguia sair da cama, melhoraram. Porque esse remédio continha um neurotransmissor chamado GABA. E ela precisava dessa medicação. Ela precisava. Antes, ela não conseguia dormir. Estamos falando de uma questão psicossomática, de vivências tóxicas que as pessoas têm nos seus ramos aí familiares, seus aspectos da vida, que são questões tóxicas e abalam a gente. Mas ela fez uma cirurgia espiritual, ela não conseguia dormir porque ela tinha que se virar a noite toda. E pelo menos com essa cirurgia espiritual, ela começou a dormir. Mas ela reclamou que continua dormindo durante o dia, doendo durante o dia. Porque no processo de cura, às vezes a gente precisa ter gratidão. Antes, doía 24 horas, mas agora não dói, só dói 16. Entendeu? E não tinha como ela ter lucidez para fazer um processo terapêutico, para a gente descobrir as causas. Se nós não tivermos extraído pelo menos um pouquinho da dor daquela pessoa. E foi isso que os espíritos fizeram. Porque o resto da construção agora vai ser com ela. Mas ela tomou a medicação e hoje a dor, eu falei de 1 a 10, como é que está a tua dor? 7. Então já dorme, diminuiu a dor e agora não tem jeito. Vai ter que trabalhar para perdoar algumas pessoas. É o processo para solucionar a questão, para adentrarmos a questão da depressão, para trabalharmos isso de uma forma mais efetiva, temos que ir nas causas. E a causa dela é perdoar a mãe. Isso vai acontecer. Mas ela se sente tão sozinha. Mas eu falei, tem uma pessoa que está do seu lado. Eu, o Papa. E eu fui o único Papa durante 4 dias. Falei, você não tem ninguém para ter o Papa. Mas aí eu falei, agora você tem o Léo, agora você tem a Dani, agora você tem não sei quem. E o principal, você tem Jesus. E ele disse, vinde a mim todos vós que estiveis cansados, que eu vos aliviarei. Você acha pouco? Vocês acham pouco ter Jesus do nosso lado? É preciso, como disse uma vez o evangelista Mateus, numa reunião mediúnica, ter Jesus do nosso lado significa fazer com que o conhecimento desça
para as camadas mais profundas do coração. Ele disse que ele precisou fazer isso em toda a sua jornada. Saber, a gente sabe de muita coisa, tem inteligência artificial, tem conhecimento, tem resposta, tem livros de aeroportos com passos, dicas, para tudo. Mas o amadurecimento emocional, isso a inteligência artificial não vai conseguir fazer. A nossa evolução espiritual, a inteligência artificial não vai conseguir fazer por gente. Trabalhar a autocompaixão, trabalhar a maneira como nós nos sentimos, trabalhar a maneira como nós nos percebemos diante da vida, resulta em paz do coração. Um paciente também, que ele tem um problema de psoríase. Alguém que tem psoríase? Pinica, né? Dá vontade de coçar tudo. Nós fomos tentar descobrir. A psoríase é complicado, porque a pessoa fica coçando e acaba machucando, né? Então é uma doença da pele. Mas a princípio essa doença começou na alma. Que ela, como o doutor Paulo deve ter explicado aqui, nosso professor, deve ter explicado, ela perpassa pelo perispírito e alcança o corpo físico. Kardec nos explica que o espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. Em processos psicossomáticos da pele, processos de tratamentos da pele, nós precisamos, a princípio, mudar a alimentação da pessoa, porque alimentações inflamatórias podem gerar também esses processos psicossomáticos e agravar um processo desse. Então, o paciente procurou uma endocrinologista, procurou também uma nutricionista, e hoje ele começa a seguir um processo de desinflamação do seu sistema digestivo, para que ele possa ter, pelo corpo físico, melhorias da sua psoríase. Mas, ao mesmo tempo, nós descobrimos uma coisa interessante. Ele tinha uma questão que nem ele sabia e que nós descobrimos juntos. Quando ele fica nervoso, ele tem vergonha, porque ele tem vontade de estrangular as pessoas. Alguém aqui é assim? Alguém aqui no momento de raiva, de estrangular, eu estou falando no momento de pegar a pessoa sacudida ali. Gente, a gente está evoluindo. Ele não é perfeito, nós não somos perfeitos. Ele ter compaixão dele, e foi até um vídeo que o Wagner uma vez me sugeriu, que é do Áureo Corrá. Nós começamos a fazer uma meditação de autocompaixão com ele, para que ele pudesse ter uma percepção mais compassiva daquele homem, que na hora da raiva ele tem vontade de... porque ele segura isso, só que ele segura tanto, com tanta força, que o corpo dele recebe essa descarga. E geralmente a raiva, quando reprimida, ela dura 6 horas dentro das nossas células. Não reprimam a raiva. E a única maneira de você alterar um sentimento, alterar um comportamento, é experimentando ele. Então ele precisou fazer as meditações, porque ele vai treinando o cérebro. Então todo dia quando ele acorda, ele faz os processos de meditação dele. Então ele se observa, né? Sendo cuidado por ele mesmo, com uma música, com uma frequência,
com um processo que traga para ele, para o coração dele, paz, ele se sente muito melhor a cada dia. Cientificamente, as pessoas que fazem isso por 12 semanas saem de processos depressivos, porque conseguem aos poucos, isso é ciência, artigos publicados, você consegue dissolver essa culpa e ter um processo de autocompaixão, ao invés de se culpar o tempo todo. Porque não existe disciplina dentro do cérebro, dentro da neurociência, não existe um lugar para disciplina. Existe um lugar para construções de hábitos que se tornam constantes. E isso se torna disciplina. Então nós precisamos criar esses hábitos, começando por um dia, começando por 2 dias, começando por 3 dias. Ah, mas eu não consigo. Vamos recorrer a uma medicação. Porque durante esse processo de medicação, você vai fazer a meditação. Então ele se acalmou com a meditação para que ele pudesse entrar no processo meditativo. Ele está entrando na 4ª semana, mas ele já consegue sentir a raiva, observar a raiva e expressar a raiva na terapia. Então ele vai soltando, ele vai externalizando, ele vai dissolvendo, ele vai dissipando. E hoje a psoríase dele está cada vez menor. E eu acredito que daqui a algum tempo, ele está passando também produtos dermatológicos, né, e tantos outros produtos, essa psoríase ela vai ser revertida. Assim como tantas outras doenças autoimunes. Por que a doença é autoimune? Porque você está atacando a você mesmo. Só que ela vai se manifestar para cada um de acordo com o corpo quer. Alguns são celíacos, outros têm esclerose múltipla, outros têm psoríase, outros têm um tanto de outras doenças autoimunes que partem do ponto que você começa a lutar contra a sua imunidade, a se culpar, a depor contra si mesmo. Por isso que esse processo é necessário. De você começar a ver o que você tem de bom. Porque se a gente olhar só o que tem de ruim, a lista é imensa. Vou abrir o pergaminho aqui, da minha vai sair lá embaixo. Onde eu escorreguei lá, o André viu. Por isso que ele pediu, gente, cuidado. Era eu o cara que escorregou. Eu estava desatento, né? Para variar. Aliás, ontem, para provar que eu tenho TDAH, eu esqueci o meu material aqui, não foi? Mas eu preciso levar um livro. Então, já pedi o André para me puxar pelo cabelo, enfim, fazer alguma coisa para deixar eu ir embora com esse material, porque eu preciso dele. Então, são questões importantes. Em todo o processo de transtorno mental tem que ter autocompaixão, não tem outro jeito, porque envolve culpa, envolve remorso, envolve dificuldades em dizer não e dizer sim. Por exemplo, os casos das pessoas com borderline. Nossa, pessoas com borderline são pessoas altamente intensas, onde é 100% emoção. Não, 100% não, 99,9%. Limite, como é que é? Tem que lembrar de cálculo. Que é limite, derivada, integral. Opa! Ser superdotado é bom por isso, né? Não pode contar. Integral, variante, e 0,00001 de ração. Então, há um sofrimento muito grande, né? Para as pessoas borderline, que tem um coração boníssimo, mas tem uma dificuldade muito grande de dividir a vida com outra pessoa, porque elas não se sentem amadas por elas mesmas.
Então as pessoas com borderline se sentem muito fracassadas, muito inseguras, muitas vezes nos seus processos de formações psíquicas foram abandonadas por um pai, por uma mãe. Então aquilo vai gerando no ser uma espécie de abandono mesmo, né? Que se você não fizer o que o outro quer, se você não fizer o que o outro deseja, se você não tentar se adaptar ao que o outro está fazendo, você não será amado. Isso vira uma estratégia de sobrevivência. Porque a pessoa já não faz isso nem racionalmente. Ela faz isso de forma irracional. E é difícil, gente. É difícil. Porque a pessoa, ela começa a agir de uma forma tão irracional que nem ela consegue entender por que ela está fazendo aquilo. E às vezes tem raízes muito profundas do passado, perdas de entes queridos. Existem raízes muito fortes de dependência emocional que não começaram agora, começaram há muito tempo. Então, tem um caso de uma paciente com borderline, que o primeiro ponto, vai ficar solteira por 2 anos. Ela solteira 2 anos, nada, esquece relacionamento, esquece tudo. Por quê? Você precisa começar a construir a sua individualidade. Se você tem um parceiro nesse momento, você está em pedaços. A gente precisa como Jung fala, individualização do ser. Pegar os seus pedaços e ir colando com amor, né? Porque não é só super bonde que vai colar as emoções, né? Então ela topou, mas toda hora vinha aquela ânsia, né? De se sentir abandonada, de se sentir triste, de se sentir rejeitada, de se sentir uma pessoa que de fato não conseguia. Então ela marcou o relacionamento escondido de mim. Eu falei, minha filha, eu sou médio, você está escondendo de um médio? Eu falei, não, mas eu te perdoo, tá bom, não sei o quê. Aí optamos, eu tenho uma psiquiatra muito amiga, inclusive ela trabalha com o doutor Sérgio Felipe, lá em São Paulo. Aí eu encaminho os casos assim, mais difíceis para ela, para a gente conversar, né? Psicologia, psiquiatria e parte espiritual. Então, levamos a psiquiatria porque em algum momento ela precisava de algumas medicações para segurar aquelas necessidades, né, de impulso que ela tinha. Ela foi medicada, levamos para o centro espírita, ela fez cirurgias espirituais. Eu não acredito muito em injeções, eu sou uma pessoa muito cética, gente. Para mim é muito difícil. Mas o doutor Pedro Ernesto, ele trabalha, é um espírito que também trabalha na nossa casa, ele falou que daria uma injeção de ansiedade para ajudar a ansiedade dela por 1 mês. Eu falei, opa, eu também quero. Dá aqui, porque é boa. Eu falei, injeção, gente, essa coisa não existe. Não está em Kardec, não está em André Luiz, não está em lugar nenhum. Aí, você está duvidando? Eu falei, estou duvidando. Então a pessoa tomou, ele fez algumas movimentações, e quando ela saiu da sala de cirurgias espirituais, tinha uma marca deste tamanho no braço dela. E o comportamento dela se acelerou por 1 mês. Aí eu pedi ao doutor Pedro Ernesto a mesma injeção, só que ele não me deu. É que eu passo muita vergonha, gente. Os outros ganham tudo, eu não ganho nada. Teve uma determinada feita, certa feita, que 2 semanas antes do Congresso Espírita Juiz de Fora, que são quase 2.000 pessoas, então é um congresso que demanda você tá para lá, tá para cá, eu torci o pé. Eu falei, putz, cara, só falta eu ter quebrado esse pé 2 semanas antes. Aí vai eu com um pires na mão, né?
para conversar com os espíritos. Só que eu queria conversar na hora certa, para pedir, né? Porque eu estava mancando, então eu fiquei sentado nesse dia só observando. Só que entrou uma mulher com uma entorse igual a minha. Eu falei, opa, vou observar. Aí me aproximei, né, mancando, porque eu nem quis fazer raio-x, porque se minha perna tivesse quebrado, eu tinha que engessar. Eu falei, ai meu Deus, não quero isso. Né? Ser humano é assim, não é? A gente faz essas coisas. E a mulher se deita na maca, e os espíritos começam a fazer o que chamamos de processo de fricção. Está lá na revista espírita. Dr. Dember, né? Porque agora eu estou tentando aprender a falar algumas coisas em francês, para não passar tanta vergonha. Aí ele começa a fazer o que chamamos de fricção. E ela sente uma dor imensa. Só que eu lembrei da revista espírita, eu falei, calma que está resolvendo. Jura? Ela segura minha mão. Ela ficou segurando minha mão. Quando eu olho para a entorse dela, havia desaparecido. Eu falei, ai meu Deus, ufa, agora é minha vez. Eu falei, posso? Aí eles, pode, deita aí. Aí veio Frederico von Stein de novo. E ele começa sério, tenha fé, meu filho, tenha fé. Põe Jesus na sua tela mental. Aí chega o doutor Bartolomeu, também, põe Jesus na sua tela mental, não sei o quê. Aí chega Bezerra de põe Jesus. Aí eu falei, você é auxiliado. Agora é a hora. Eu não senti fricção nenhuma, nada. Eu falei, caramba, o que será que está acontecendo? Estou sentindo lá, poxa, mas eles são tão evoluídos e bons, esses cirurgiões espirituais, que eu vou levantar curado. Aí doutor Frederico falou, levanta-te e anda. Eu levantei feliz, animado, quando eu botei o pé no chão, doeu mais ainda. Eu falei, vem cá, a mulher que saiu daqui agora foi curada, eu não. Olha, você está falando de uma analfabeta, em primeiro lugar, tenha mais respeito por ela. Só que ela tem muito mais fé que você, por isso que ela saiu daqui curada e você não. Eu falei, putz. Eu falei, aceito, tá? Faz parte da humildade que a gente precisa ter. Mas o que eu faço no congresso? Você vai fazer por mim? Você vai fazer igual do Frei Luiz, que você se materializava e ajudava as pessoas? Eu também deu uma chegada nele. Não, faz o seguinte. Aí eu nunca tinha feito isso, às vezes me tem um preconceito muito grande. Coloca arnica com azeite, não sei o quê, que nós vamos materializar, você aplica do lugar que no dia seguinte vai sumir. Aí eu de novo. Mas aí eu fiz com fé, gente. Botei musiquinha, botei lavanda, eu botei difusor de ambiente, tornei o nosso lar aquele quarto. Me senti no outro ambiente. Aí apliquei, né, no local, né? Fiz prece, eu falei, vamos ver o que vai acontecer. No dia seguinte eu olhei, sumiu o trem, gente. Sumiu. Falei, poxa, mas foi que pancada, né? E a gente precisa, às vezes, de uma pancada dessa para aprender a ter fé. Mas comigo eles são assim, duros, né? Com as pessoas eles são bons. Mas eu acho que no fundo eles são amigos de outras eras. Então essa pessoa com borderline, ela entrou lá com muita fé. Então ela ficou melhor por um mês, continuou a medicação, continuou a terapia, continuou desenvolvendo as habilidades, não marcou que eu saiba até hoje nada, e ela teve que também fazer o processo dela de autocompaixão, processo dela de perdão. Gente, toda terapia tem um perdão. Desculpa, vai rolar um perdão. Vai ter um perdão do rolê. Desculpe o termo, mas chulo, vai ter que ter o perdão. Sempre ter o perdão. Eu acho que todos nós aqui encarnamos para perdoar alguém, e também para sermos perdoados.
Então, de fato, ela ressignificou, né, a vida dela com a mãe, e ela começou a fazer atividades físicas para o bem dela. Ela começou a fazer esse processo de despertar a si mesma. Ela começou a cuidar mais dela, ser mais gentil com ela, e no final ela estava melhor que eu, se culpava menos que eu. Daqui a pouco era eu que estava fazendo terapia com ela. Então, hoje ela tem um relacionamento bacana, sabe? Com a pessoa saudável. Por quê? A pessoa com borderline, ela é uma isca para narcisista. É uma isca. Se você tem uma autoestima baixa, o narcisista vem e pega. Que é outro tema que não... Cadê a moça dos 5 minutos? Sumiu, desmaterializou. Hã? Ela não veio? Bateu o Wagner. Graças a Deus. Mas falta quanto tempo, gente? 10 minutos? Alguém quer falar, ouvir sobre narcisismo? Então, sentir, firme. Gente, os narcisistas são tão previsíveis. Previsíveis. É tão fácil enrolar o narcisista que ele é bobo. Porque os passos dele são iguais para todo mundo. Primeiro, nós temos que falar de uma questão que é muito importante. Eu sei que é difícil ter compaixão por alguém narcisista, mas essas pessoas trazem na sua estrutura psicológica arraigada, muito arraigada. Por isso que é difícil você ver um narcisista se modificando nessa existência, mas arraigada de muita insegurança e com muito medo de fracassar. Então eles precisam, por conta dessa estrutura muito inflexível, rígida, eles precisam, para sobreviver, dos holofotes. É uma estratégia de sobrevivência deles. Então, se você é muito inseguro, se você se sente fracassado, você precisa de quê? O alimento vem de fora. Ele precisa se alimentar dos holofotes, de falar sempre dele. É eu, é eu, é eu, é eu. Nunca é nós, né? É eu. Então, o narcisista, ele precisa desses holofotes. Ele precisa se alimentar de situações, de holofotes, de ser o centro das atenções, para que ele tenha essa insegurança amenizada, para que ele tenha esses fracassos de existências anteriores mais dirimidas. Então, quem dera fosse por aí, parasse por aí. Mas existem alguns perfis de narcisistas, porque tem pessoas que têm traços narcisistas. Não significa que ela tem um transtorno de personalidade narcisista. A pessoa, todos nós, por uma certa insegurança, que às vezes queremos aparecer mais, queremos aparecer menos, isso não significa que a pessoa é narcisista. Porque a pessoa verdadeiramente narcisista, ela tem perversidade. Né? Ela tem a perversidade. Então, como são pessoas altamente infelizes, elas precisam que o outro seja tão infeliz quanto ela, para que ela se sinta bem. Então, elas são capazes de arruinar a vida das pessoas, de destruir a autoestima das pessoas, para que aquilo seja um alimento para a própria desesperança. É uma estratégia de sobrevivência que vai culminar em domínio, que vai culminar em ter alguém como presa. E se esse alguém tem autoestima baixa, ele é uma isca como um tubarão para que o narcisista trabalhe. Porque se você tem uma autoestima mais baixa, e ninguém aqui vai ter autoestima plena, a gente tem que esquecer pleno aqui.
Felicidade não é plena, amor não é pleno, nada aqui é pleno. Mas a gente tem que ter o mínimo de respeito por nós. E a pessoa, quando está com a autoestima muito baixa, ela não tem respeito pelas coisas dela, pelos limites que ela precisa colocar. Então ela abre a porta e a boiada passa. Então é como se fosse o imã. É como se fosse o imã. E dentro desse processo acontecem coisas muito difíceis. Eu presenciei um caso de uma mãe narcisista, porque quando é um namorado, gente, você bloqueia, você vai, desculpe o termo, vai para o espaço. Deixou alguns estragos, mas dá para recuperar. Mas quando é mãe, e quando é irmão, e quando é um filho, aí o negócio fica mais difícil. Porque nós trazemos algumas concepções religiosas, como honrar vosso pai e vossa mãe, que fazem, eu sou obrigado a conviver com essa pessoa. Aí nós temos que olhar Allan Kardec, a gente tem que olhar Emmanuel, que honrar vosso pai e vossa mãe significa respeitar, mas não significa concordar. Então, quando nós respeitamos a pessoa e a maneira dela de agir, nós estamos respeitando, mas nós não obrigatoriamente precisamos conviver com ela. Nós não obrigatoriamente precisamos confiar novamente nela. Nós não obrigatoriamente precisamos estar com ela num convívio social. Até porque, como eu sempre digo, tem um machucado nesse braço. Para me curar desse machucado, eu preciso de um curativo. Desculpa a gripe. Mas, quando eu coloco esse curativo aqui, é para que eu me distancie de uma superfície que vai ferir de novo esse machucado. Se eu estou machucado por alguém, seja um pai, uma mãe, um irmão, eu tenho que, a princípio, ter um distanciamento para que eu possa refletir sobre aquilo, para que eu possa ter um olhar fora do furacão, do processo do negócio. Então é necessário, gente, se distanciar de uma pessoa que venha com isso, porque ela vai tentar te ferir, ela vai tentar te machucar. Ela é manipuladora, ela vai colocar pessoas contra pessoas, ela vai bagunçar ambientes que poderiam ser ambientes saudáveis e se tornam ambientes tóxicos. E a gente tem que se proteger disso. Mas não necessariamente precisa saber que você se distanciou dela. Aí vem a questão. Porque lidar com o narcisista é como um jogo de xadrez. Como eu disse, a princípio ocorre um distanciamento. Ocorre. Como nesse pai, como o TDAH não permitiu, talvez a minha aceleração de pensamento, a mãe narcisista roubou a filha. Roubou a neta. Existe uma mãe, essa mãe é uma paciente minha, essa filha que ela tinha foi roubada pela avó do tribunal. Roubada. Ou seja, você imagina a marca, você imagina o trauma dela não ter convivido, não ter acesso à filha dela. Só que ela continuou e continua agindo. Então, a princípio, você precisa mas por essas questões religiosas muito arraigadas, ela achava que era obrigada a conviver com aquilo. Então ela se distancia da mãe, sem a mãe saber. Porque se a mãe sabe, gente, ela vai manipular e você vai entrar no jogo. Se você falar para o narcisista, não coloca o carro aqui, no dia seguinte o carro vai estar ali. Então você não pode entregar as coisas que você não gosta.
Então, é isolamento, é sabedoria, é maneira como você vai lidar, é voltar a ter confiança através de um processo terapêutico em si mesmo, utilizando medicação, tomando passes, passando por cirurgias espirituais para revitalização do perispírito e voltando a acreditar na vida e tendo confiança. Mas é necessário o distanciamento, mas a princípio o narcisista não vai aceitar. Então ele vai te mandar vídeos para dizer o que você está errado. Porque o narcisista nunca pede desculpa. Nunca. Aí é uma maneira clássica de observar. Se ele nunca pediu desculpa, se ele erra e verte o erro, coloca a culpa em você sempre, a chance de ser narcisista é muito alta. Então, de que adianta conviver? De que adianta querer mudar as pessoas? Jesus mesmo disse, 2 minutos? Ixi, passou rápido. Jesus mesmo disse, não entregue pérolas porcos. Não estamos chamando o narcisista de porco, é que pérola é algo muito valioso. E porcos é a impureza daquela época que Jesus chamava de impuros, perversos. Não entregue o que é não entregue o seu coração, o que há de mais especial em você para alguém que não seja capaz de valorizar e respeitar isso. Então é necessário um processo de autoconhecimento, um processo de reconhecimento de si mesmo, de valorização de si mesmo, de recuperação da autoestima. Necessário talvez medicações para que aquilo possa ser melhorado. Homeopatias também são muito bem-vindas. E também saber como agir. Porque o narcisista, quando ele quer te atacar, ele fica em silêncio. E é o silêncio ensurdecedor. Então ele quer o silêncio para quê? Para você falar algo e ele te culpar. Só que você não vai responder. Por mais que você queira amarrar os braços na parede, joga o celular fora, mas não responde. Então a gente vai jogando como um xadrez. Às vezes eu peço aos pacientes, mandou isso aqui, manda para mim. Que alguém de fora consegue ter uma leitura melhor de alguém que tem uma manipulação. Eu falo, não responde. Só fala assim, muito obrigado, tá bom. Porque aos poucos, quando ele perceber que ele não tem mais domínio sobre você, ele vai se desgarrando. Ele vai saindo, ele vai vendo você se recuperar, ele vai tentar te atacar, igual obsessor. E talvez seja o obsessor encarnado mesmo. Porque o pensamento são ondas eletromagnéticas, e o pensamento de alguém encarnado faz mais mal do que alguém desencarnado. Então isso é muito importante. Mas, ao manter o seu padrão de não responder, de silenciar, de relevar, de ter compaixão por essa pessoa, você começa a fazer um processo de cordão umbilical, se desgarrar dessa pessoa, e é isso que as pessoas que eu conheço fazem. Porque os espíritos nos dizem que a pessoa narcisista ela só vai mudar possivelmente na próxima encarnação, porque está muito enraizado. Se quiser mudar também, mas há uma naturalidade de chegar ao mundo espiritual, por não ser um psicopata, e não é narcisista, não é psicopata, ele sente culpa. Ele vai chegar lá e vai sentir uma culpa imensa, aí talvez ele queira se modificar. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter percepção. Se a pessoa te conhecer, já querer te oferecer chocolate, cavalo de ouro, não sei o quê, estranha, né? Mas, no fundo,
a maneira que nós temos de se blindar desse tipo de relacionamento, e 5% da população é narcisista, de personalidade narcisista, é bastante coisa, é se respeitando. Porque quando a gente mantém o nosso respeito, esse tipo de pessoa não te alcança. Então a gente precisa se respeitar. Você só pode ir até aqui, daqui você não passa. Se nos nossos relacionamentos nós não colocarmos esses limites, nós não vamos conseguir, nós vamos continuar sendo alvos de outras pessoas. E a gente tem que romper com esse modelo na nossa vida e ter compaixão por elas. Ah, mas acabou com a minha autoestima, acabou com isso, mas ver que é uma pessoa que precisa de compaixão, porque é uma pessoa que está doente. E toda pessoa doente, você não tem que olhar como um pai ou como uma mãe, mas tem que olhar como um espírito. Uma vez o doutor Bezerra de Menezes falou isso. Observe a pessoa não como um parente, mas como uma alma em necessidade. E existem hoje pesquisas que relatam que quando você deixa de olhar como um irmão, como o pai e como uma mãe, e mais como uma alma em necessidade, você consegue ter mais compaixão por ela. Ah, mas nessa encarnação eu não vou ter mãe? Talvez. Mas é isso que está arquitetado no mundo espiritual. E a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa ter todo esse processo. Então, só para finalizar, antes de eu ser expulso, por bons motivos, porque o Wagner vai vir, compre batom. Eu estava lá embaixo e vi. Todos os direitos autorais desses livros, esse livro vai para o Revivas, que atende hoje em torno de 50 pessoas gratuitamente do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, né? Então esse livro 1 aqui, que já vendeu mais de 10 mil exemplares, todos os direitos deles são doados, e desses 2 vou para a ONG que eu faço parte. Tem uma amiga nossa ali que tem a nossa camisa também, que é da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que trabalha na África. Então todos esses recursos aqui são destinados, né, para eles. Então quando vocês comprarem o livro, se recordem que, além de conhecimento, 15% do que está aqui vai ser revertido para essas instituições de caridade. Tá bom, meus amigos? Então, comprem. Se eu tiver força para autografar, eu autografo. Mas eu já fiz uma procuração que o André vai autografar para mim. Então, mas Bezerra de Menezes vai incorporar em você e você vai autografar. Muito obrigado, gente. Vamos, viu, Wagner?